Eu estarei lendo do 1 até o 11. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Na palavra de Jeremias, Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes do exército, e Joana, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, porque todo este resto, porque de muitos restamos um pouco, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse Jeremias, o profeta: eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e sejais o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, e não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a sua palavra que te envia a nós, o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então clamou a Joana, filho de Careá, e todos os príncipes do exército que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele: se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou para vós salvar, o vos fazer livrar da mão. Só até aqui, irmãos, pode se sentar. Maravilha, meu Deus. Aqui, irmãos, nós sabemos que Jeremias é um dos profetas de Deus. Jeremias, ele foi escolhido pelo Senhor quando ele ainda era jovem. Quando Jeremias teve um encontro com o Senhor, Jeremias falou que ele não seria capaz. E Deus, conversando com Jeremias, tocou na boca de Jeremias e mostrou para Jeremias a capacidade, o dom que ele ia dar para Jeremias. E aqui, esse povo que já estava cansado, ele já estava cansado, porque Jerusalém já havia sido destruído, né? Eles estavam destruídos, eles estavam com medo, eles estavam cheios de incertezas de ficar ou ir para o Egito. Então esse povo vem até Jeremias e pede para Jeremias orar. E Jeremias, como um profeta do Senhor, eles acreditavam que Jeremias, indo conversar com o Senhor, Jeremias ia trazer uma palavra do
Isso eles acreditavam. E Jeremias entrou em oração. Jeremias foi orar. Jeremias orou não teve resposta. Jeremias foi lá, orou 2, orou 3, orou 4. Jeremias foi orando até o 10º dia. E depois de 10 dias, o Senhor respondeu. E eles falaram para Jeremias: seja a resposta boa, seja a resposta má. E o que Jesus queria com o povo? Jesus pediu, o que Deus queria com o povo? Deus pediu para o povo ficar aonde eles estavam. Só que aquele povo, eles estavam tão amargurados, o coração já estava tão ferido, que quando o governador é assassinado, porque eles tinham uma esperança no governador, que o governador, né, tinha levantado eles, né, na terra que eles se encontravam. Meu pai. Que eles começaram a plantar, eles começaram a colher, só que por inveja, Olha aí, ó, vieram e mataram o governador. E esse povo ficou sem uma direção. Mas pediu para Jeremias orar por eles, e Jeremias trouxe a resposta de Deus. Quando Jeremias traz a resposta de Deus, esse povo, eles já estavam com a resposta dentro do seu coração. Eles não obedeceram aquilo que Deus tinha para eles. olha aí, Jesus. E o que o povo faz? O povo sai da terra que Deus falou que ia honrar eles, que não ia deixar que o rei da Babilônia viesse contra eles. Meu pai. Mas eles queriam o quê? Eles foram para o Egito. Porque lá no Egito não tinha fome. Lá no Egito não tinha guerra. Então o que eles pensaram? Não, nós vamos para o Egito. Porque aqui vai acontecer tudo de novo. Aqui, irmãos, que essa palavra nos ensina é assim. Que quando Deus falar para você assim, não vai. Não vai. Se Deus falar assim para nós, fica onde vocês estão, fica onde vocês estão. Glória a Deus. E o que aconteceu com esse povo? Esse povo pega e sai e vai para o Egito. E aqui no capítulo final, e agora pois sabeis por certo que a espada e a fome da peste morrereis no mesmo lugar onde desejasse entrar para lá peregrinar-se. Eles morreram, irmãos. Eles morreram porque eles não seguiram a direção de Deus. Meu pai. Muitas vezes nós passamos por momentos da nossa vida porque a gente não segue a direção de Deus. Porque quando Deus vem falar aos nossos corações, que nem aqui, Deus usou o profeta Jeremias para falar com o povo. Mas o que o povo fez? O povo não quis saber. O povo falou assim: eu vou para o Egito e pronto, e acabou. Meu pai. E às vezes Deus nos coloca em situações e a gente pede a direção de Deus. Ah, Senhor, vai lá, ora, Senhor, eu quero sua direção. Eu vou fazer o que o Senhor me ordenar. Ah, mas se o Senhor usar alguém para falar comigo, de repente, irmãos, vem pessoas de Deus mesmo falar com a gente. Pessoas que têm a unção, né? Que Deus deu o poder para a pessoa falar. E muitas vezes o que a gente faz? A gente não quer ouvir. Por quê? Porque você já está com aquilo no teu coração. Irmãos, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes eu quis sair do meu trabalho. Vou falar só um pouquinho para vocês entenderem. E eu falava: eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu não quero mais ficar aqui. E aí Deus falava comigo assim: não, você não vai sair. Não é hora de você sair. E quando eu vi que eu já não estava mais aguentando aquilo que eu estava vivendo lá, Deus me tirou de lá. Não que Ele me tirou, que eu saí do emprego e não estou mais trabalhando. Mas Deus arrumou uma estratégia. Meu pai. Gente, às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, acontecem coisas na vida da gente, até mesmo de enfermidades, para Deus colocar você na prova.
Tá? Eu não saí de uma maneira de pedir a conta ou ser mandado embora. Mas Deus me tirou para ir fazer uma cirurgia, para me tratar. Ele foi me tratar. Deus está me tratando, irmãos. E assim é com vocês. É com vocês. Aí agora eu vou dar uma explicação melhor aqui para vocês. O povo de Judá estava desesperado devido ao pânico e às incertezas de sobrevivência. Após a destruição de Jerusalém, a terra sofreu uma nova crise, o assassinato de Gedalias, que é o governador que eu acabei de falar para vocês. Com medo de uma retaliação brutal do exército da Babilônia, eles pediram ajuda a Jeremias. Eu já falei para vocês que quem matou Gedalias foi Ismael. E por que ele matou? Por inveja. Por inveja. Ele foi lá e matou o governador. O governador seria muito bom para aquele povo. E ele foi lá e matou por inveja. Cuidado, irmãos. Para quem vocês contam a vida de vocês? Eu não sei para quem é. Não sei para quem é. Mas Deus está falando. Cuidado. Não conte a sua vida para qualquer um. Glória a Deus. Não conte. Porque a inveja, irmão, a inveja, olha, eu vou te falar para você, é pior do que muitas macumbas, viu? A inveja do irmão que é de você. E eu vou falar para você, nem tudo que brilha é ouro. Nem todo mundo que está dentro da igreja está em espírito e em verdade. Temos que ter noção disso. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos coloca num lugar e Ele pede, não saia da onde eu te coloquei. Ele planta a gente no lugar para a gente criar raízes. Nós precisamos criar raízes. Raízes do Senhor, raízes de sabedoria, raízes de entendimento. Né? Deus tem falado tão grandemente conosco, né? Que esse ministério, cada dia que passa, ele está crescendo mais. E isso, irmão, causa inveja em outras pessoas também. Olha, tá vendo aquele ministério? Olha como cresceu. Olha os irmãos, como estão os irmãos dedicados na obra, né? Então, irmãos, que nós venhamos ser obedientes. A obediência é tudo diante de Deus. Irmãos, eu não sou santa não, sou pecadora como todos vocês. Não existe santo, todos nós somos pecadores. Então, nunca que nós devemos jogar pedra nos nossos irmãos. Não, se você vê o seu irmão caído, dê a mão, levante ele. Levante ele. Se o seu irmão quer sair do lugar onde Deus colocou, diga para ele. Não, irmã, ouça a voz de Deus, olhe para Deus. O que Deus quer falar com você. Não saia. Não saia não. Porque aonde Deus te plantou, você vai criar raízes. Você vai crescer espiritualmente. Glória a Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos estar ligados uns com outros. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem de uma maneira com os irmãos que, em vez da gente ajudar os nossos irmãos, a gente põe eles para correr. E cada um, às vezes, vem palavras tão duras, que acaba, em vez de edificar o seu irmão, acaba destruindo. Que nós venhamos, né? Ter a sabedoria de Jeremias. Jeremias foi homem sábio. Só que Jeremias sofreu, viu? Jeremias foi espancado. Prenderam Jeremias. Jeremias passou por muitas coisas. Como todos os discípulos do Senhor, né? Todos que serviram o Senhor passaram por muita coisa nessa vida. E para nós não é diferente. Nós vamos passar por luta, por aflições, por afrontas. Às vezes a gente escuta muitas palavras duras e às vezes a gente quer sair, né? Ah, não vou sair, eu não vou mais ficar. Não, irmãos,
Talvez se aquela palavra que você viu de correção se serviu para você, olha o Senhor, faça da maneira que Ele está te pedindo, da maneira que Ele está te ordenando. Não deixe que nada e nem ninguém venha te tirar da presença do Senhor. Não procure um Egito para se esconder. Não vamos fazer como esse povo, né? Como esse povo que não quis ouvir a voz de Deus. Olha, se eles tivessem ouvido a voz de Deus, o que eles não teriam ganhado? Vocês conseguem imaginar? Se eles tivessem ouvido a voz de Deus, quanto eles não teriam produzido naquela terra, né? Iam ser exaltados por Deus, porque quando Deus promete, Ele cumpre. O homem não, mas se Deus prometer algo para você, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Aleluia, Deus. Né? Promete que se permanecerem, né? Deus promete que se permanecerem na terra de Judá, eles notificaria, os protegeria da fúria da Babilônia. Ele mostraria a misericórdia. Mas eles não fizeram. É muito triste, irmão, sabe? Quando a gente vê, quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente quebra a cara porque a gente não escuta o que Deus quer falar conosco. Verdade, meu Pai. Hoje eu estou na presença. Eu escuto muito mais a voz de Deus. Mas quando eu não estava na presença do Senhor, Deus falava comigo, viu? Deus falava, mesmo sem eu estar dentro da igreja, sem eu estar fazendo parte da obra, sem eu ter aceitado Jesus, Ele falava comigo. Mas o que eu queria? Não, eu vou fazer a minha vontade. E só quebrei a cara. Né? E graças a Deus, por honra e glória do Senhor Jesus, né, estou viva aqui para contar essa história. Né? Porque de repente poderia até ter ido já, né? Ter partido desse mundo. Mas Deus é fiel para cumprir, né, nas nossas vidas. E aqui, irmãos, Jeremias foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, nascido por volta da década de 650 em Anatote, perto de Jerusalém. Ele era filho de uma família sacerdotal, também chamado profeta de lágrimas. Vocês sabem por que Jeremias era chamado profeta das lágrimas? Porque Jeremias enfrentou o lamento pela destruição de Jerusalém, que foi escolhido e ainda foi escolhido por Deus muito jovem. Ele enfrentou, Jeremias passou por toda aquela destruição de Jerusalém. Então ele é chamado de profeta das lágrimas. Quanto Jeremias deve ter chorado naquela situação que ele viveu? Porque muitas vezes nós queremos fazer algo para ajudar, e Jeremias não pôde fazer nada, né? Ele não pôde fazer nada para ajudar. E o que nós aprendemos com essa palavra, Jeremias 42, o ensinamento para o dia de hoje: o povo pede orientação a Deus, mas não revela que já tinha tomado a decisão. A mensagem nos ensina a não buscar a vontade. A mensagem nos ensina a não buscar a vontade de Deus e apenas validar os nossos próprios planos. Se a gente só quer a vontade de Deus na nossa vida, se Ele validar os nossos próprios planos. E não é assim. As coisas de Deus é séria. Ele faz se Ele quiser. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos dEle. Então nós que precisamos ser obedientes. Nós que precisamos estar na presença. É Deus. É nós. Aleluia. Que a verdadeira obediência exige rendição, mesmo quando a direção de Deus contraria as nossas lógicas
medos. Irmãos, não tenham medo. Não tenham medo. Quando Deus der a direção, mesmo que parece algo espantador para vocês, não tenham medo. Se Deus deu a direção para você, faça na direção do Senhor. Se o Senhor der a direção para você hoje, vai aonde eu te levar. Vai. Mesmo que quando chegar lá, Deus manda você ir para um lugar onde não tem recursos. E você fala assim: Senhor, e agora? Como que eu vou para esse lugar? Não tem recursos. Mas se Deus mandar, você vai. E o recurso Deus vai prover. Pode ter certeza disso. E a mensagem de fé e reflexão e obediência, sinceridade nas orações. Vamos fazer orações sinceras. Vamos orar um pelos outros. Vamos ter união, vamos ter comunhão. Muitas vezes pedimos a Deus que abençoe nossas escolhas, com emprego, com relacionamento, mas não estamos dispostos a ouvir um não. Glória a Deus. Mudar o caminho, a palavra. Lembra que Deus não é um mero validador de decisões já tomadas. Gente, se vocês não pediram, o que eu entendo aqui é isso. Se não pediram a direção de Deus, tomar as suas próprias decisões, Deus não te deu uma direção. Você quer que Deus vai validar a sua decisão? Papai. Não tem como. Ele não vai fazer. A ilusão do povo ir para o Egito. Fugir para o Egito representava busca segurança nas próprias forças ou convenções mundanas. Hoje isso reflete a tentação de abandonar propósito ou a fé em momentos de crise, desespero, aflições, para buscar atalhos, confortos temporários que trazem frustração ao longo do prazo e leva você até mesmo à morte. Gente, o que eu entendo aqui, quando você está passando por desespero, por aflições, por afrontas, por enfermidade, não saia da presença do Senhor. Não deixa que a desobediência te leve a lugares que Deus não permite que você vá. Seja obediente. Siga a direção do Senhor. O lugar de maior segurança para o povo ficar onde estava parecia perigoso, mas era onde Deus prometia proteção para eles. Era aquele lugar que Deus ia proteger. Porque a partir do momento que eles saíram da direção do Senhor, Deus tirou a mão sobre eles. Então, quando a gente sai da direção do Senhor, Ele tira a mão sobre nós. Verdade. Fiquem atentos. Não saia da direção do Senhor. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E muitas vezes Deus fala com a gente uma vez, Ele fala duas, Ele fala três. Mas tem uma hora, irmãos, que Ele fala assim: não tenho mais o que fazer. E aí Ele tira a mão. Então que nós venhamos ser obedientes com o Senhor. Nos dias de hoje somos ensinados que o lugar mais seguro é exatamente onde Deus manda permanecer, e não onde há ausência de problemas. Muitas vezes nós não queremos, ficar em lugares que tem problemas. O que a gente quer? Abandonar os problemas e sair. Mas muitas vezes nós temos que ficar aonde está o problema.
Porque é lá que Deus vai pelejar por nós. Entendeu, irmãos? Então, o povo promete Jeremias que obedeceria independente da resposta boa ou má. Esse texto desafia cristão a abandonar a teimosia e entregar-se ao governo de Deus, sem impor condições à vontade dele. Não podemos impor condições à vontade do Senhor. Essa mensagem para os irmãos ensina que não existe direção sem rendição. Quando Deus tem propósito nas nossas vidas, a gente tem que permanecer firme. Gente, quando a gente está servindo ao Senhor, acontece tantas coisas nas nossas vidas, tantas coisas que vêm nos entristecer, vêm nos desanimar. Às vezes a gente perde as coisas, às vezes vem enfermidades. Mas aí é que a gente tem que se manter firme, porque às vezes tudo isso, nem tudo é o inimigo, tá? Muitas vezes é provas que estamos passando, muitas vezes é Deus nos testando. Eu quero ver até onde Ele vai aguentar, até onde Ele vai suportar. Papai. É isso, né? A vontade de Deus só se revela a um coração disposto a obedecer. Deus fala hoje para nós: fique aonde eu lhe plantei, para que crie raízes. Amém. Aleluia. Irmãos, até aqui Deus me entregou. Deus está falando muito de obediência. Deus está falando muito para você não sair do lugar onde Ele te colocou. Glória a Deus. Deus está falando: não saia da minha presença. Glória a Deus. Eu te mostrarei o que eu tenho para você. Glória a Deus. Deus tem algo chegando aí para os irmãos. Recebe, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando para os irmãos. Então, fique em obediência. Siga a direção do Senhor. Não faça nada sem a direção dele. Permaneça firme. Tenha fé. Que tudo hoje que te entristece, amanhã vai ser alegria. Eu creio, meu Pai. Amém, irmãos? Irmãos, eu trouxe uma oração aqui. Vou deixar para os irmãos uma oração dentro desse contexto aqui. Tá? Os irmãos, se quiserem fechar os olhos, se os irmãos quiserem meditar, ou se os irmãos quiserem orar comigo, eu falo e vocês repetem. Da maneira que os irmãos quiserem, eu vou fazer. O que vocês preferem? Ouvir a oração, falar junto comigo? Ouvir. Pai Santo e poderoso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, assim como o povo de Judá, pedindo direção. Mas hoje nos entregamos também o nosso coração. Livra-nos de buscar respostas sem disposição para obedecer. E o teu Espírito prometido por Jesus nos guie em toda a verdade, cure em nós todo o medo que nos empurra para o Egito. Restaura a nossa confiança, Senhor. Sara nossas emoções feridas e fortalece a nossa fé para permanecer onde o Senhor nos plantar. Declara cura sobre a mente, corpo e alma, em nome de Jesus. Que toda ansiedade seja repreendida e substituída pela paz que excede todo entendimento. Conduze-nos pelo teu caminho e faz-nos andar na tua vontade. E a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos até aqui, Deus me entregou.